Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, eu sou Geraldo Freitas, quero compartilhar a palavra de Deus que é viva e eficaz, que penetra na alma e no espírito. E que o Espírito de Deus te visite a tua mente, o teu coração nessa hora. Você que está ouvindo essa mensagem, seja ministrada pelo Espírito de Deus. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 14, nós vamos falar aqui sobre Asa, o reinado de Asa. Algumas coisas que Asa fez. Aqui no capítulo 14, versículo 2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, quebrou as estátuas e cortou os bosques. E mandou ajudar que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de toda a cidade de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. Algumas coisas certas que o rei Asa fez. Ele tirou os altares do Deus estranho, tirou os altos, quebrou as imagens, escultura, cortou os bosques de Aserá, mandou que Judá buscasse ao Senhor, mandou que Judá observasse a lei e o mandamento, tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, edificou cidades fortificadas em Judá no período de paz, buscou o Senhor, preparou-se para a guerra no período de paz, clamou ao Senhor e confiou nele quando a guerra chegou, tirou as abominações da terra de Judá e de Benjamim, como também as cidades que tomara nas montanhas de Efraim, renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, reuniu o povo numa convocação solene, ofereceu em sacrifício ao Senhor os despojos da guerra, jurou ele juramente que o povo buscar o Senhor de todo o coração, fez um juramento de servir ao Senhor, alegrou-se com o povo no juramento que fizera, depois sua mãe Maaca, para que não fosse mais rainha, por causa da sua idolatria, destruiu o seu horrível ídolo, o despedaçou e o queimou. O coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus todas as coisas que seu pai e ele haviam consagrado, prata e ouro. Asa clamou a Deus pedindo ajuda, exercitou sua fé e descansou nele. Em nome de Deus, foi contra o inimigo que tinha praticamente o dobro do número de seus soldados. O Senhor feriu os etíopes e eles fugiram diante de Judá, que os perseguiu até Gerá. Foram derrotados de tal maneira que não puderam se recuperar para lutar contra a batalha. Não tentaram fazer guerra contra Israel novamente. Asa e o seu exército levaram muitos despojos e feriram todas as cidades nos redores de Gerá. Então aqui a gente vê a história do rei Asa, um rei que fez uma reforma em Israel, que levou o povo a buscar Deus. Asa destruiu todos os altares, toda a idolatria. Ele clamou ao Senhor, o Senhor ouviu ele. Deus deu a Asa um período de paz para Asa, de descanso, porque ele estava buscando ao Senhor. Ele confiava no Senhor. A gente vê aqui a história de um rei que começou a sua carreira bem, confiando no Senhor. Mas a gente também vê o fim do rei Asa.
Quando Asa, aqui no 2 Crônica 16, então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa de Deus e da casa do rei, e enviou a Bené-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu. Eis que te envio prata e ouro, vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel. Nesse momento que Asa agiu, que Asa confiou no rei Ben-Hadad, o rei da Síria, e lhe deu prata e ouro para que ele perseguisse o rei Baasa. Nesse ato de Asa, ele não confiou no Senhor. Ele confiou na sua riqueza, na sua prata, no seu ouro, e pagou esse valor para que o rei Baasa fosse contra os seus inimigos. Aqui houve um grande erro de Asa, do rei Asa. Ele começou a sua história tremendamente, fez uma reforma tremenda, mas o seu fim foi trágico. Assim, muitas pessoas começam bem com Deus, mas quando o seu coração se desvia do Senhor, para de confiar no Senhor e confia na sua prata, no seu ouro, e termina confiando no seu erro. O seu fim é trágico. Assim foi o fim do rei Asa. Os erros de Asa: confiar na Síria e não em Deus. Maltratar o profeta de Deus que o ajudara. Oprimir o povo. Buscar ajuda só de médico e não de Deus. Asa teve paz nos primeiros 10 anos do seu reinado. Depois, o exército etíope invadiu Judá. Após esse episódio, houve paz por 25 anos. Depois veio a guerra contra Baasa, rei das tribos de Judá. E Asa morreu com sua doença, porque ele confiou nos médicos, mas não no Senhor. O importante não é o começo, é o fim. Quantas pessoas que começaram a sua caminhada bem com Deus, fazendo coisas extraordinárias, né? Sendo instrumento de Deus, mas no meio do caminho perdeu a sua fé, se contaminou, se desviou do Senhor, parou de confiar no Senhor. Existem muitas pessoas nessa situação como o rei Asa. E que Deus, nesse momento, venha visitar o teu coração. Se você pecou, errou, não confiou no Senhor e fez coisas que não agradou ao Senhor, é momento de se arrepender. É momento de buscar Deus com todo o vosso coração. O que agrada ao Senhor é quando nós confiamos no Senhor, não no nosso braço, não na nossa riqueza, não na nossa força, porque é o Senhor que domina as nações, é o Senhor que opera milagre, é o Senhor que dá cura, é o Senhor que abre porta, é o Senhor que faz maravilha no meio do seu povo. E que o Espírito Santo de Deus venha nos corrigir, venha nos ensinar. Quantas vezes paramos de confiar no Senhor e confiamos no nosso braço. Que essa mensagem seja ministrada no teu coração pelo Espírito Santo de Deus. Amém e glória a Deus.